Graças, pais queridos, estamos de volta com mais uma live, mais uma semana falando de Jesus. Com certeza aí que será um momento maravilhoso aqui conosco. Tivemos aí 2 sábados sem termos live aqui. No primeiro nós estávamos em festividade aqui na igreja, comemorando os nossos 30 anos aqui da IPRGVC. E sábado passado nós estávamos na reinauguração da Igreja Pentecostal Reina Glória, ali em Belo Campo, cidade próxima aqui de Vitória da Conquista. Então ficamos 2 sábados sem termos as nossas lives, mas já estamos de volta hoje com a nossa live de número 43. Estamos chegando e se aproximando da live de número 50, que é onde nós pararemos e continuaremos apenas com a escola de pregadores, que deve ser montada em fevereiro. Tá bom? Então em fevereiro aí já se prepara, porque nós viemos aí com o Centro de Formação de Pregadores Palavra Verdadeira, com 2 núcleos, um presencial para moradores aqui de Vitória da Conquista e um núcleo via Zoom para os irmãos que moram em outra cidade e querem estudar conosco. É um curso de apenas 6 meses, com um preço que não chega nem a ser um preço, é apenas uma taxazinha de manutenção para você aprender profundamente aí sobre a Palavra de Deus. Você que está nos assistindo pela primeira vez ou que começou a assistir por agora, entre nas nossas páginas aí no Facebook e no YouTube, pr.geisielsantos, também no Instagram, pr.geisielsantos. Curte, se inscreva, siga. Tem centenas de ministrações lá entre mensagens e estudos bíblicos que vão abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos que já estão com a gente aqui, muitos irmãos cumprimentando, que Deus te abençoe, sejam bem-vindos. Fica com a gente, avisa todo mundo aí que a gente já está no... Te dá um minutinho para você copiar o link, mandar lá no WhatsApp para os seus amigos, familiares, parentes, tá bom? Manda para todo mundo que já estamos no ar aí para o pessoal vir assistir, participar conosco. O Leonardo está colocando, vou querer esse curso. Janeiro agora, finalzinho de janeiro, a gente já abre as inscrições. Final de janeiro ou início de fevereiro, a gente já deve estar fazendo uma conferência aqui online com alguns pastores amigos, alguns professores para lançamento desse curso. A gente abre as inscrições no mesmo dia, tá certo? O Diácono John Santos entrando aqui também, que Deus abençoe. Bem, queridos, sejam bem-vindos, permanece conosco aqui, não sai não, tá bom? E avisa todo mundo aí que a gente já chegou. Ontem foi Natal e a gente passou por essa data em que se lembra o nascimento de Cristo. Alguns vão ficar mais preocupados em discutir teologicamente se a data é essa, se não é, mas a verdade é que é interessante a gente ter um dia para lembrar o verdadeiro Natal, lembrarmos de que Jesus ele veio ao mundo, que ele nasceu, que ele veio a essa terra para poder morrer por nós, para nos salvar. Todo o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, ela só é possível porque primeiro houve o nascimento de Jesus. Ele precisava vir a essa terra como homem, precisava vir a esse mundo para poder trazer salvação. E primeiro viver como um homem perfeito, viver como uma pessoa perfeita, para só então poder trazer salvação à humanidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidades. Eu reservei pelo menos 6 curiosidades a respeito do nascimento de Jesus. 6 coisas que a gente costuma pegar de forma errada, que a gente fala algumas coisinhas na síndrome de papagaio sem perceber que na verdade a Bíblia já bateu o martelo sobre aquilo, já deu um veredito diferente sobre aquilo que nós pregamos, que nós cremos, que nós ensinamos. Portanto, você que está aqui comigo, fica até o final, que eu tenho certeza que nós vamos entrar aqui numa maiêutica. O que é maiêutica? É uma desconstrução do saber, onde você vai ser confrontado com coisas que você tem certeza de que é o que a Bíblia diz. E eu vou te provar na palavra que a Bíblia não ensina assim. Tá certo? Eu trouxe apenas 6. Poderíamos trazer aqui dezenas, mas a hora não dá, o tempo não dá, a gente só tem 1 hora, já estamos começando atrasado, a gente deve passar um pouquinho das 6 para compensar. Então eu trouxe apenas 6 curiosidades, 6 coisinhas que eu tenho certeza que pelo menos 4 ou 5 dessas 6 você já pregou, você acredita piamente de que é assim, e na verdade nós vamos provar nas escrituras de que o que você acredita é apenas uma síndrome de papagaio. E o que é uma síndrome de papagaio? Eu ouço e repito, alguém me ouve e repete, outro ouve, o meu ouvinte repete, e assim a história se espalha, e ela se transforma em verdade. De que forma? Aquele boca a boca, ele passa a virar louvores, que viram mensagens, que viram novos louvores, que viram novas mensagens, e de repente aquilo se transforma em uma semi-verdade. Todo mundo acredita que aquilo é verdadeiramente assim.
E na verdade não é. Quando a gente volta para a palavra, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe que apesar de acreditarmos, de pregarmos, de ouvirmos mensagens e louvores sobre aquilo, aquilo não é o que realmente a Bíblia diz. E existem centenas de coisas assim na Bíblia. Eu citei aqui na aula de hermenêutica, você que não assistiu, volta lá atrás nas nossas páginas e assiste a aula de hermenêutica, onde nós citamos, por exemplo, a Arca de Noé, em que a Bíblia diz que de 2 em 2 os bichos entraram na arca. E por a Bíblia dizer que de 2 em 2 entraram na arca, espalhou-se a ideia de que entrou na arca apenas um casal de cada bicho. E nós provamos aqui em Gênesis capítulo 7, nos seus 5 primeiros versículos, que apesar dos animais terem entrado de 2 em 2, os animais impuros, eles entravam apenas 2, ou seja, um casal, e os animais puros, aqueles que são comestíveis, eles entravam 7 casais, ou seja, 14 animais puros, 2 impuros. Então entravam de 2 em 2, mas algumas espécies entraram 14 animais. Observe como a síndrome de papagaio, ela pega a gente em coisas que a gente tem certeza. Pastor, eu tenho certeza que isso é assim. Aí a gente vai para a Bíblia, e a Bíblia mostra diferente. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje, mostrar na Bíblia algumas coisas que a gente tem muita certeza, mas que na verdade a Bíblia traz uma versão completamente diferente da história. A primeira curiosidade que eu quero trazer para vocês, ela é na verdade um choque que a própria Bíblia dá. Minha esposa está colocando aqui, através da minha própria página aqui, o Facebook e também o YouTube. Para você que não conhece, é só clicar em cima depois que a live acabar, curte a página do Face e se inscreve na página do YouTube, certo? Segue a gente lá no Instagram também, pr.geisielsantos. Então, o primeiro dilema, e esse que não é uma síndrome de papagaio, mas é a própria Bíblia quem faz uma confusão na nossa cabeça, está em Mateus 1 e Lucas 3. Qual o problema disso? Mateus 1 tem a seguinte afirmação: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, em Mateus 1, nós temos a afirmação, Mateus 1,16, de que o nome do avô paterno de Jesus era Jacó. Se você pegar toda a sequência anterior, você vai ver que há lá o nome do bisavô, do tataravô, enfim, são 14 gerações. Lucas 3, versículo 1, diz assim, 3:23, diz assim: este menino Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, que era filho de Eli. Agora observa que em Mateus 1,16 diz que José é filho de Jacó. Em Lucas 3:23 diz que José é filho de Eli. E se você puxar toda a genealogia, você vai ver que não se tratava de um homem que tinha 2 nomes. De repente ele era como Simão Pedro. Um chamou de Simão, o outro chamou de Pedro. Não é o caso aqui. Porque não é só o nome do avô de Jesus que está trocado nas duas genealogias, de Mateus 1 e de Lucas 3. O nome do bisavô, do tataravô e do quartetavô. E aí você vai puxar 14 gerações. Todas elas são completamente diferentes. Então essa não é uma síndrome do papagaio. Essa é uma curiosidade que a própria Bíblia impôs para a gente, para poder a gente se desmanchar no estudo. Então, observe que essas gerações de Jesus, essa genealogia de Jesus, elas se encontram em José. As duas genealogias confirmam que o pai de Jesus era José. E elas vão se encontrar de novo em Davi. Ou seja, pelas duas genealogias, Jesus é filho de Davi. A diferença se dá nos filhos de Davi. Uma genealogia segue a partir de Salomão, que era rei. A outra genealogia segue a partir de Natã, que era filho de Davi, mas era profeta. Então, Jesus ele possui duas genealogias a partir de 2 filhos de Davi. Genealogias completamente diferentes, mas que no final elas se juntam. E o herdeiro de uma das genealogias, chamada Jacó, puxa o direito e diz: eu sou o pai de José. O herdeiro da outra genealogia, chamada Eli, puxa o direito e diz: eu sou o pai de José. Então, quem é o pai de José? Quem é o avô de Jesus? Não é assim por falar da questão terrena. Obviamente que Jesus ele vem gerado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando aqui no nível terreno, já que a Bíblia apresenta duas genealogias completamente diferentes.
Esse é um segredo que eu já vi pessoas apresentarem. Inclusive, uma vez um satanista me apresentou isso e disse: está aqui a prova. A Bíblia não entra em consenso nem mesmo da família do cara, então ele não é verdadeiro. E foi a resposta, foi que o questionamento que o satanista me fez. Quando a gente vai para Números capítulo 27, e aí a gente volta lá atrás da lei, nós temos um caso excepcional acontecendo nos dias de Moisés. Um homem chamado Zelofeade, um homem fiel, um homem sincero, ele morre. Só que Zelofeade não teve filhos homens, ele só teve filhas mulheres. E essas meninas começam a questionar Moisés, porque todas as cláusulas da lei, elas davam a herança unicamente ao primogênito. Elas não davam a herança a filhas, nem mesmo o segundo filho homem. É unicamente ao primogênito homem. Zelofeade morre, ele tem muitas terras. Zelofeade era rico, mas ele só tinha meninas, ele só tinha filhas, e elas vão para cima de Moisés questionar. E aqueles homens dos arredores que queriam tomar as terras das mulheres, obviamente que são contra qualquer concessão. E Moisés vai consultar a Deus em Números 27. E o Senhor ele vai dar um mandamento a Moisés, dizendo: olha, quando morrer um homem, que ele só tiver filhas, a sua herança deve ser dada às filhas. Elas vão ter o direito de herdar. Agora, como fica essa questão diante dos anciãos? Por quê? Porque apesar das meninas ganharem o direito a herdar a casa do pai, a fazenda do pai, alguma coisa que o pai tinha, elas não podiam entrar lá no sinédrio para assinar a documentação diante do escriba. Agora, como essa mulher ela vai herdar se ela não pode assinar? Ela tem um problema, ela tem uma terra que é dela, mas ela não tem documento, então qualquer um pode roubar. E aí que Moisés traz uma nova solução. Ou seja, aquele que casasse com essa moça precisava registrar-se como filho do pai dela. Porque se ele se registra como filho do pai dela, ele ganha o direito de ir até o sinédrio, ele vai até a casa dos escribas e ele assina o documento herdando a possessão de sua esposa. Porque agora ele passou a ser um filho do pai dela e não mais um filho. Então observe que é uma lei complexa, mas interessante. O que a Bíblia vai dar a entender em Mateus 1 e Lucas 3 é que Maria é ou filha única, ou ela é a filha de uma família que não tinha filhos homens, apenas filhas mulheres. Por menor que fosse a herança, talvez uma casa, um comércio, alguma coisa, Maria quis herdar, e José também quis. Então, quando nós temos duas genealogias completamente diferentes, dá a entender que José aceitou a condição de registrar-se como filho do pai de Maria. E por isso ele tem duas genealogias, uma na qual ele é filho de Jacó e outra na qual ele é filho de Eli, que possivelmente era o pai de Maria. O interessante é que nessas duas genealogias, José continua sendo filho de Davi. Nessas duas genealogias, por uma delas Jesus tem uma herança profética, por outra delas Jesus tem uma herança real. Em ambos os casos ele é filho de Davi, e elas só cooperaram para poder confirmar os ministérios de Jesus, de profeta, de sacerdote e de rei, e só confirmaram que ele era um verdadeiro filho de Davi, um verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Então, se o reinado dos filhos de Davi estivesse em ação naqueles dias, querendo ou não, o reino cairia exatamente na mão de Jesus. Olha que interessante. Isso quer dizer que se os filhos de Davi não tivessem sido tirados do trono ao longo da história, como ele é tirado depois do cativeiro babilônico, que é jogado ali na mão de um, de outro, nesses dias de Jesus, quem está no poder é Herodes, é um edomita que foi colocado por César. Se tudo isso não tivesse acontecido, Jesus era o herdeiro legal do trono de Israel naqueles dias. Portanto, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Todas as suas genealogias, por mais conflitantes que elas pareçam, elas só servem para confirmar a sua identidade terrena. Amém? Olha que interessante, simplesmente em genealogia, aquela coisinha que ninguém gosta de estudar. Todo mundo fala que genealogia é uma coisa chata, que genealogia é uma coisa ruim, mas na verdade a genealogia elas têm muito a revelar dentro da Bíblia.
São através delas que é possível contar os tempos, as estações, as gerações, saber exatamente a linhagem de alguém, se é profética, se é sacerdotal, se é real, enfim, tudo isso só é permitido através do estudo da genealogia, que a maioria dos cristãos odeia estudar. Fica aí com a primeira dica de hoje sobre o nascimento de Jesus. Minha mãe entrando aqui, dizendo que meu pai também está assistindo. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Segunda curiosidade é sobre a natureza de Jesus. Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35, depois de perguntar ao anjo Gabriel como ela conceberia, como ela geraria um filho. Maria pergunta isso ao anjo porque ela era uma moça solteira, ela estava desposada, isso quer dizer que ela estava noiva de José, mas ainda não tinha tido contato com ele. O anjo dá a segunda resposta. Primeiro ela pergunta, versículo 34 de Lucas 1, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também é santo o que de ti há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Quando Maria pergunta como aquelas coisas poderiam suceder, o anjo vai responder a ela justamente como ela engravidaria. Ele diz, olha, vai ser de maneira espiritual, vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra, e isso vai fazer com que gere em você alguém que é santo, alguém que é o Filho de Deus. Queridos, entenda algo, desde Adão nós herdamos a natureza do pecado. Mas quem passa a natureza do pecado, quem carrega a natureza do pecado é justamente o homem. Através da semente que flui do homem, essa natureza pecaminosa ela vai sendo passada de geração em geração. Isso aí é algo natural. Amém? Então o que acontece? Jesus ele vem da mulher, por isso lá em Gênesis 3,15 fala sobre a semente da mulher. A mulher não gera semente, né? A mulher ela gera o óvulo que recebe a semente. Mas a Bíblia fala sobre a semente da mulher. Por quê? Porque a mulher geraria, mas ela não receberia essa semente de um homem. Lá em Gênesis 3,15 tem justamente a profecia sobre a natureza espiritual daquele que haveria de nascer futuramente. Ele é a semente da mulher. De que modo? Ele não está recebendo a semente do homem. E por que isso? Porque o homem carregaria justamente essa semente que transmitiria o pecado de geração após geração. Isso quer dizer que, ao não receber uma semente masculina na fecundação da sua gestação, Jesus ele deixa de receber também o instinto pecaminoso, o instinto animal que está presente em todo ser humano. Jesus era homem, 100% homem, ainda que não deixou de ser Deus, mas ele não recebe o instinto de pecado. Ele não recebe o desejo pelo pecado que nós temos, porque isso é passado pela semente do homem. Nós somos genoma criados. O que é isso, ser genoma criados? Nós somos criados pela genética, nós somos criados por um gene. Então, todas as vezes que alguém é fecundado, que um óvulo é fecundado e uma criança é gerada, é concebida no ventre de uma mãe, ela é genoma criada, ela é criada pelo gene, ela é criada por uma genética. A sua natureza é totalmente genética, totalmente humana, carnal. Então, quando acontece de Jesus, Jesus ele não é genoma criado, Jesus ele é pneuma criado. O que é pneuma criado? Pneuma criado quer dizer criado pelo Espírito, ou biogerado, que é gerado pela vida. A vida de quem? A vida do Espírito Santo. Então Jesus ele é gerado diferente de nós. Amém? Entrando aqui, paz, pastor, amém. Seja bem-vinda. Então Jesus ele é gerado diferente de nós. Nós somos gerados por um gene, gerados por uma genética. Mas Jesus não, ele é biogerado, ele é gerado pela vida, ele é pneuma gerado, ele é gerado pelo Espírito. E isso faz com que Jesus não tenha, primeiro, o instinto animal que nós temos, esse instinto que nos impulsiona a fazer coisas sem raciocinar, né? Quando movidos pela raiva, pela ira, nós agimos sem raciocínio, nós agimos instintivamente. Isso aí todo ser humano tem.
No momento que a gente se vê cercado, a gente age instintivamente, isso é natural nosso. Jesus não tinha esse instinto animal, e Jesus ele não tem o desejo ou o instinto pecaminoso que vem gerado desde Adão. E por que Jesus ele não recebe isso? Alguém vai dizer, poxa pastor, mas então ele era diferente de mim. Não, ele não era. Só que você precisa entender algo. Jesus ele não pode ser descendente de Adão, porque Jesus ele vem justamente para substituir Adão. Jesus ele não vem para me substituir, ele substitui o meu fim, mas ele vem para substituir uma paternidade errada. Foi isso que ele falou com Nicodemos em João 8, quando ele disse: é necessário nascer de novo, porque o que não nasce do Espírito, da água do Espírito, não pode entrar no reino do céu. O que nasce de carne é carne, mas que nasce do Espírito é Espírito. Qual é o grande problema da gente? A gente foi gerado a gente vem da semente carnal que nos trouxe a natureza pecaminosa, por isso que nasce de carne é carne. Mas Jesus ele vem agora não para substituir uma filiação, porque se ele nasce como filho de Adão, ele é só mais um. Mas quando ele vem sem passar pela geração de Adão, ele ganha o direito de assumir uma paternidade. E ele vem agora para oferecer uma nova paternidade à humanidade. Até então nós só tínhamos a opção de uma paternidade, que era Adão. Jesus oferece uma nova paternidade, que é o próprio Cristo. Por isso Paulo, escrevendo tanto aos Romanos quanto aos Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus ele é o segundo Adão, porque ele vem justamente para substituir Adão. Quem é Adão? Adão ele é gerado na terra, ele é gerado do pó da terra, mas ele recebe o sopro do Espírito, de modo que ele se torna algo vivente a partir do Espírito, da geração do próprio Espírito. Adão ele era pneuma gerado, ele não recebeu a semente de um homem, ele não recebeu o toque de um homem que germinou, fecundou uma mulher para que Adão nascesse. Adão ele é gerado por Deus. Então Jesus, quando ele vem para substituir não um homem comum, ele vem para substituir Adão. Porque quando ele substitui Adão, ele ganha a oportunidade de oferecer uma nova paternidade. De modo que, quando eu entrego a minha vida para Jesus, e eu confirmo isso através do batismo, é necessário o batismo para isso, eu abandono a velha natureza. Lembra de 1 Coríntios 5, ou 2 Coríntios 5, está lá Coríntios 5, um dos dois, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Por meio do batismo nós abandonamos a velha natureza, nós sepultamos a velha natureza, e nós assumimos uma nova natureza, agora tendo por pai não mais Adão, mas a Cristo Jesus. Então quando a gente diz assim, não, mas eu sou assim porque meu pai é assim, meu avô é assim, meu tataravô é assim, minha família toda é assim, você está dizendo que na verdade nunca nasceu de Cristo. Você permanece na natureza de Adão, você é genoma criado, você nasceu de um gene, de uma genética e carrega a natureza do pecado. Mas quando você nasce de Cristo, você passa pelo novo nascimento. Observe que a gente fala essas frases sem nunca pensar nelas. Nascer de Cristo, nascer de novo, novo nascimento. A gente fala isso, só não pensa, só não raciocina. Por que nascer de novo? Porque agora eu estou trocando a paternidade. Jesus nos ofereceu uma paternidade e Ele está dando a oportunidade de eu viver uma paternidade agora espiritual, de alguém que, assim como Adão esteve na terra, andou pela terra, viveu na terra, mas não pecou na terra. Adão pecou. Adão peca dentro de um paraíso, Jesus vence no deserto, porque Ele quer mostrar que nunca teve a ver com o local, tinha a ver com o coração. O pecado não é consequência do lugar, o pecado não é consequência da oferta, o pecado é consequência do coração. Jesus ele vem com um coração puro, ele passa por essa terra, ele não peca, ele não comete pecado, porque ele assume a sua característica de alguém biogerado, de alguém pneuma gerado, de alguém gerado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de vida, e que não se contaminou com o pecado na terra. Se Jesus peca, ele era só mais um que agora estava contaminado pelo pecado que veio desde Adão. Ele perderia o direito de assumir essa paternidade. Agora Jesus assume a paternidade, ponto. A carta aos Hebreus vai falar sobre isso. Ele oferece uma nova herança. E que herança é essa? Uma natureza
livre do pecado, uma natureza livre do desejo pelo pecado, uma natureza livre da escravidão do pecado. Agora, de que maneira Jesus pode dar herança? O escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Um testamento só tem valor quando aquele que escreveu o testamento morre. O testamento só pode chegar ao filho a partir da morte do pai. E é por isso que Jesus, apesar de estar aqui na terra e ter confirmado sua paternidade, precisava morrer. Ele morre justamente para selar o testamento. E aí nós vamos ter mais uma frasezinha que a gente fala o tempo todo e nunca entende ela. Nós estamos vivendo um novo testamento. Por que novo testamento? Porque o velho testamento foi da herança que Adão deixou para os seus filhos. O novo testamento é a herança que Jesus deixou para os seus filhos. Então ele morre unicamente para selar o testamento, transferir a herança e depois ele ressuscita e vem governar essa mesma herança para garantir que a gente não vai fazer besteira com ela. Sobe ao Pai, está à destra de Deus até hoje lá, reinando eternamente, morando em nossos corações. Então olha que coisa linda, Jesus ele é pneuma gerado, ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para poder nascer justamente para substituir Adão. Alguém que diz, pastor, mas então Jesus não era 100% como eu, ele não veio te substituir, ele veio substituir uma paternidade errada, porque quando ele substitui a paternidade, ele dá oportunidade aos filhos de viver uma vida nova. Só é possível mudar o estilo de vida de filhos quando você conserta a paternidade. Nós estávamos debaixo de uma paternidade pecaminosa, Jesus nos oferece uma paternidade de santidade, uma paternidade de vida com Deus. Guarda essa palavra no seu coração, porque isso é forte e isso vai te trazer vida. Outra questão que a gente precisa pegar aqui, eu falei que hoje a gente trazer algumas curiosidades, alguns segredos do nascimento de Jesus. Eu não vim contar a história do nascimento, porque vocês já ouviram isso desde criança na igreja, então bora pegar algumas coisas que a gente passa despercebido. É a visita de Maria a Isabel. Lucas capítulo 1, versículos 36 ao 45. A Bíblia vai descrever, eu não vou ler aqui, são muitos versículos, mas você pode ler em sua casa, versículos 36 ao 45. A Bíblia vai descrever a visita de Maria a Isabel. O anjo fala com ela que Isabel também ia conceber, estava no 6º mês. Maria vai fazer uma visita a Isabel e ela fica 3 meses lá, ou seja, ela vai, assiste o final da gravidez, ela assiste o parto e depois ela retorna para Nazaré. Agora olha que interessante essa indução do Espírito para que Maria fosse até a cidade de Isabel, onde Isabel morava, para visitá-la, para assistir a sua gravidez, assistir o seu parto. Queridos, o que Maria está gerando era muito maior do que o que Isabel estava gerando. Aquele que estava sendo gerado no ventre de Maria, sabe, era incontáveis vezes maior em todos os aspectos do que João Batista, que está no ventre de Isabel. Isabel reconhece isso. Quando Maria chega, Isabel fala que ela percebe, ela recebe, o Espírito Santo vem sobre ela é cheia do Espírito Santo. Isabel é a primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo da Bíblia. Olha que interessante. Em todo o Antigo Testamento a Bíblia fala que o Espírito vinha sobre as pessoas. A própria Maria, a Bíblia diz que no momento da concepção, nós lemos aqui em Lucas 1,35, o Espírito veio sobre ela. Mas quando Isabel saúda Maria e Maria saúda Isabel, a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Essa expressão é a primeira vez que é usada na Bíblia, é para Isabel. Olha que coisa interessante. E no momento que Isabel é cheia do Espírito Santo, ela diz: a que devo a honra de receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Ela está grávida, Maria está grávida, Maria não tem nem barriga ainda, ela acabou de receber a notícia do anjo, mas o neném de Isabel, João Batista, salta no ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, consegue identificar que o Messias estava no ventre de Maria, mesmo que a barriga de Maria ainda não surgiu. E ela diz: a que honra receber a mãe do meu Senhor. O que Maria está gerando é muito maior, o que Isabel está gerando é muito menor, mas o Senhor leva Maria para aprender com Isabel. E aqui a gente tem uma das maiores lições de moral que a gente tem na Bíblia. Queridos, deixa eu falar algo para você. Não importa se o que você está gerando é muito maior do que o outro está gerando.
Não importa se o seu sonho é maior, se o seu ministério vai mais longe, se o seu ministério é mais abrangente, o Senhor sempre vai te conduzir para aprender com outra pessoa. Talvez aquele que vai estar te ensinando não vai na metade da distância que você vai. Talvez o ministério do teu instrutor não vai ser metade do tamanho do teu. Talvez o que esse instrutor está gerando, o seu mentor, o seu tutor, o seu coach, né, o seu treinador espiritual, o teu pastor está gerando, talvez não chegue a 10% do que Deus vai usar você. Mas isso não te dá o direito de não se submeter ao aprendizado. Maria está gerando algo muito grande, mas ela precisa ir assistir um parto, ela precisa ir assistir uma gravidez, acompanhar uma gravidez, para ela entender o processo. É aqui que muitos falham no processo espiritual e ministerial. Porque por entender que o que ele ou ela está gerando é muito grande, não quer sentar para ouvir mais ninguém. Não quer sentar para aprender com mais ninguém. O anjo chega para Maria e diz: olha, de você vai nascer o Messias, o Salvador. Agora vai lá aprender com Isabel, que está gerando um profeta. Ah, Senhor, o meu é um Messias, o dela é um profeta, sim, mas o dela vai nascer antes do seu. É menor, mas vai nascer primeiro. Então você precisa aprender com a experiência dela. Você precisa aprender com o que ela está passando. Você precisa aprender com o que ela tem a ensinar. Então não meça o nível de experiência, de ministério, de desenvolvimento do teu instrutor para você saber se pode ou não ter alguma coisa para te passar. Deus vai te conduzir na casa de algumas Isabels, que vai gerar menos do que você está gerando, que vai gerar algo menor do que o que você está gerando, mas que vai ter experiência para você assistir. Algumas coisas você vai olhar e vai saber exatamente o que fazer no futuro, outras coisas você vai olhar e vai saber o que não fazer, porque a experiência ela é gerada dos dois modos. Tem coisas que eu preciso olhar para saber o que fazer, tem coisas que eu preciso olhar para saber que aquilo não se pode fazer. A experiência ela é gerada nesses dois aspectos. Então por isso eu preciso sempre me submeter ao ensino de alguém, sempre me submeter à mentoria de alguém. No campo espiritual, eu sempre falo isso aqui na igreja, no ministério não existe autodidata. No ministério não existe, não, é porque eu recebi do Senhor aqui, e o Senhor fala direto comigo. Não, o Senhor sempre vai te colocar debaixo do discipulado, queridos. O Senhor sempre vai te levar para aprender com alguém. O Senhor sempre, olha para Paulo. Paulo, ele é ganhado pelo próprio Jesus. Jesus para Paulo na estrada, e ele fala com Paulo, prega para Paulo, ganha Paulo. Na sequência, Paulo fica cego. Quando Paulo fica cego, ele é levado para a casa de Judas, e o Senhor vai na casa de Ananias, um discípulo, e fala: vai lá, ora por Paulo, cura ele, batiza ele. O que Jesus está dizendo é: discipule ele. Ah, mas quem me ganhou para Jesus? Foi o próprio Jesus, foi o próprio Jesus que pregou para mim. Sim, mas agora ele precisa sentar e ouvir Ananias. Lá na frente ele precisa sentar e ser discipulado por Barnabé, 8 anos depois, quando Barnabé vai buscar ele em Tarso e traz ele para Macedônia, para Antioquia. Então mesmo Paulo, que recebeu a mensagem do próprio Cristo, ele precisou ser discipulado por 2 homens. Primeiro ele passa pelo discipulado de Ananias, o discipulado pré-batismo e dos primeiros dias de conversão. Depois ele tem que passar pelo discipulado ministerial com Barnabé. Mas o ministério de Paulo foi muito maior do que o de Barnabé. O ministério de Paulo foi muito mais abrangente que o de Barnabé. O ministério de Paulo foi muito maior do que o de Ananias. Mas ele teve que se submeter a ambos no início da caminhada. Então não pense que porque o teu ministério vai mais longe, você não precisa de ouvir ninguém. Maria está gerando o Messias, mas o Senhor manda ela aprender com Isabel. O Senhor manda ela olhar a experiência de Isabel, porque essa deve ser a posição de um crente que quer exercer um ministério. Cristãos que amam ensinar, mas odeiam aprender. Amam estar no palco, mas odeiam sentar para ouvir alguém. Não param para escutar absolutamente ninguém. Querem ser líderes, mas odeiam ser liderados. Então nós precisamos aprender com Maria. Precisamos aprender com aquela que viajou pelas montanhas, colocando a vida em risco, por passar 3 meses, assistindo os 3 meses finais da gestação de Isabel com João Batista, por João Batista, todo o sofrimento, assistir o parto, ver as dores de parto e depois voltar para casa agora com a experiência para poder cuidar do Messias. Você só vai poder cuidar daquilo que Deus está te dando se você parar para ouvir os mais experientes. Parar para ouvir aqueles que, por mais que tenha gerado algo menor, mas que Deus chamou antes de você, que Deus colocou na sua frente, que a gente precisa parar, olhar e entender
o que Deus quer falar conosco por meio daquela pessoa. Grave isso em seu coração. Essa não é bem uma curiosidade, mas uma instrução daquilo que Deus deu a Maria e que precisa estar em nossos corações. Outra questão, quarta curiosidade aqui, a gente vai só até a sexta, que surge até hoje, e todos os presépios que a gente vê em nossos dias, está ali na praça, em todas as praças que a gente vai, igrejas, você tem eles colocam como reis magos, visitando o menino Jesus na manjedoura. Isso a gente tem em todos os presépios do país. E a gente precisa entender quem foi que verdadeiramente visitou Jesus na manjedoura. Para a gente entender isso, estou soluçando aqui, não estranha não? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá na palavra Lucas 2, versículo 8. Vamos até o 20, aqui eu vou ler esse texto com vocês. É grande, mas eu vou ler Lucas 2, versículo 8, para a gente ver quem visitou Jesus na manjedoura. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então começa aqui, pastores que estavam no campo, está falando de pastores de ovelhas, guardando o rebanho durante a noite. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande medo. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas da grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, que é basicamente o coxo dos animais comerem. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais. Meu Deus, que cena linda! Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deixa eu dar uma pausa nesse versículo 14, porque aqui tem uma síndrome de papagaio. A gente ouviu desde pequeno que os anjos cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra para com os homens de boa vontade. Ora, não são homens de boa vontade, é boa vontade de Deus para com os homens. Versículo 14, os anjos cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Os anjos estão cantando para quem? Versículo 8, pastores de ovelhas que estavam no campo guardando seus rebanhos. Versículo 15, e aconteceu o que? Ausentando-se deles os anjos, ou seja, a visão some, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Versículo 20, e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E aí eu te pergunto, onde nesse cenário aparecem os magos do Oriente? Porque todo o presépio que a gente vê, toda a encenação do nascimento de Jesus, mostra 3 reis magos vindo, trazendo ouro, incenso, mirra e entregando ao menino lá na manjedoura. Então, onde aparece isso no cenário bíblico? Se a gente continuar lendo, estou falando da manjedoura, ok? Eu vou chegar nos magos, não se preocupa não. Se a gente continuar lendo o versículo 21 ao 24, a Bíblia vai descrever Jesus sendo circuncidado, o que acontece no 8º dia. Até aí os magos não aparecem na história. Mostra Jesus no versículo 24 sendo apresentado no 40º dia, porque a criança só era apresentada no 40º dia, 40 dias de nascido. Então até do versículo que nós lemos aqui, do versículo 8 até o 24, Jesus nasce, Jesus é circuncidado, 8 dias se passaram, nada de magos. Jesus ele é apresentado, 40 dias se passaram e nada de magos. Então, de onde se tira a ideia
que os magos estavam lá na manjedoura no momento do nascimento de Jesus, que eles chegam na manjedoura no momento do nascimento de Jesus. A gente observa que há uma distorção do texto, há uma má interpretação do texto, que é justamente o que a gente chama de síndrome de papagaio. Alguém colocou os 3 camelos lá no meio do presépio, e isso se passou por milênios e ficou para a gente que os magos visitaram Jesus. Então vamos para o texto. Se quem visitou Jesus foram pastores, somente quem vai visitar Jesus na manjedoura são pastores de ovelhas. Primeira pergunta foi respondida. Quem visitou Jesus? Pastores de ovelhas. Lucas 2, do 8 ao 20. Então vamos à quinta pergunta. Quando então os magos vieram? Vamos para o texto, Mateus capítulo 2. A gente tem aqui 12 versículos para ler também, mas eu vou ler que é para a gente entender o texto, tá bom? Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, Jesus nasce em Belém. Depois que Jesus nasce, os magos vêm do Oriente até Jerusalém, depois que Jesus nasce. Vamos continuar, a gente vai entender isso aqui. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Onde foi que eles viram a estrela? Lá no Oriente. Obrigado, filho. Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. É interessante porque os magos interpretaram, né, o sinal do Messias, e o povo de Israel não. Os pagãos entenderam e os filhos de Deus não. É impressionante. E o Herodes ouviu Jerusalém e se perturbou com ele. E congregaram todos os principais sacerdotes. Versículo 4, estamos lendo Mateus 2. E os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Deixa eu fazer uma observação. No versículo 2, a gente tem os magos perguntando onde nasceu o rei. No versículo 5, a gente percebe que eles já estão pesquisando pelo nascimento do Cristo. Isso dá a entender que, apesar dos magos não terem falado, não terem registrado, de Lucas, Mateus aqui não tem registrado, mas os magos eles deixaram claro que o rei que eles estão procurando é exatamente o Messias. Porque no versículo 5 eles estão procurando exatamente onde deveria nascer o Messias. E disseram: é em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, texto de Miqueias, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente, olha esse versículo 7, os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera, porque eles entendem que o dia que a estrela apareceu foi o dia do nascimento de Jesus. Por isso Herodes quer saber o dia exato que a estrela apareceu, porque ele entende que o dia que a estrela apareceu foi o dia do nascimento. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participarem, para que eu também vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Agora olha o versículo 11, para você que defende os magos na manjedoura. E entrando eles na casa, não é no estábulo, não é numa manjedoura, entrando eles na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinham sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos. Olha que interessante. Versículo 16. De 2 anos para baixo. Como Herodes chegou com essa ideia de 2 anos? O final do versículo 16, porque esse era o tempo que diligentemente inquirira os magos. Ou seja, versículo 7, Herodes quer saber exatamente o dia que a estrela apareceu. De Jerusalém para Belém, irmãos, é um dia de viagem, cerca de um dia, um pouco menos.
Herodes, no versículo 7, pergunta: me fala exatamente qual foi o dia que a estrela apareceu. Então, eles dizem: olha, apareceu tal data, exatamente tal data. Olha, o dia exato, versículo 7, eu quero saber exatamente o dia. Eles viajam um dia, isso quer dizer que Herodes deve ter esperado por uma semana, no máximo. Ele sabia que era questão de 3 dias para eles estarem de volta. E então, quando Herodes vê que eles não voltam, cerca de uma semana, é o máximo aqui de espera, Herodes manda matar crianças de 2 anos. E como Herodes chega à conclusão de matar meninos de 2 anos? Porque esse final do versículo 16 era exatamente o tempo que os magos disseram que a estrela apareceu. A Bíblia está dizendo que os magos visitaram Jesus quando ele tinha cerca de 2 anos. Não é na manjedoura, não é no estábulo. Maria e José ainda moram em Belém, mas eles no versículo 11 estão morando em uma casa. Olha como a gente destrói um texto, a gente distorce um texto a partir de uma síndrome de papagaio. Eles estão morando em uma casa. Herodes pega o tempo exato, versículo 16, e ele manda matar criança de 2 anos. Então, o que acontece aqui? A estrela aparece no dia do nascimento. Ponto. Tem uma estrela lá no céu. Agora você precisa dar o espaço de tempo em que esses magos, que na verdade a palavra aqui, que é traduzida aqui como magos, ela no seu original é sábios. A palavra é sábios. Então, se eles seguem estrela, dá a entender que eles são astrônomos, pessoas que estudavam astros, né? Essa questão do zodíaco. Então, eles começam agora, precisam ter um tempo para estudar o significado daquela estrela. E esse tempo para estudar o significado de uma estrela nova pode levar meses, como de fato parece ter levado, até eles conseguirem entender o que significava aquela estrela. Não é de um dia para a noite. Mesmo que eles entendessem no dia que Jesus nasceu, não daria tempo, porque eles estão em outro país. Vão fazer uma viagem que pode ter sido percorrida por camelos, parando, tem que dar descanso aos animais, eles precisam dormir de um país até outro, em cima de camelos pelos desertos. Eles vêm de países distantes, dá a entender aqui que vem da Arábia, vem de países afastados. Então eles vêm de lá, desse lado oriental, e eles começam a estudar, a entender as estrelas. Agora, quais são os documentos que esses homens vão achar lá no país deles que levam eles aos Messias? Primeiro, uma profecia dita por o cara mais improvável do mundo, Balaão, um profeta oriental lá de Moabe, que havia profetizado uma luz que surgiria em Israel. Primeiro a profetizar isso naqueles países é Balaão. Então eles acham a primeira profecia, uma profecia de Balaão que fala sobre essa luz. Primeiro sinal, a estrela remete a Israel. Primeira dica já está dada. Mas ela significa o quê? Então agora vamos estudar outras questões. E aí eles têm agora justamente os ensinos de Daniel. Por quê? Eles estão em um país, e todos os livros de Daniel, o livro de Daniel que hoje nós temos, ele fica registrado na Babilônia, porque Daniel ele foi um governador babilônico. E os livros de Daniel, ele é estudado pelos orientais até os dias de hoje, como ele é um dos sábios orientais, é tido assim até o dia de hoje. Ele não é visto como um judeu, porque ele vai para a Babilônia, ele se torna um governador babilônico. Então seus escritos é estudado pelos sábios babilônicos. E chegando em Daniel capítulo 9, a gente tem a descrição das 70 semanas de Daniel. Qual é a 70 semanas? Capítulo 9, versículos 24 e 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia para o justo santíssimo. Sabe e entende, desde a saída para da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quem recebeu essa ordem? Foi Neemias. Então naquele dia da ordem começa uma contagem, está na profecia, até o nascimento do Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se edificarão, mas em tempo angustiosos. Essas semanas são semanas de ano. Então vamos traduzir. O que ele ia profetizando é no momento em que se a ordem para Neemias construir. Ele não usa o nome de Neemias, mas foi Neemias que recebeu a ordem. No momento que sair a ordem,
Contem, primeiro 49 anos e a construção fica pronta. Depois que a construção ficar pronta, vocês contem mais 434 anos, vai dar um total de 483. Nesse momento que bater 483, o Messias surge. É o que a profecia está dizendo, está claro aqui, Daniel 9:25. E essas profecias, esses homens tinham acesso. Então, a primeira profecia que eles vão estudar é as luzes. E é uma profecia de Balaão, dizendo vai surgir uma luz em Israel. Então, eles têm acesso. A gente precisa estudar os dois profetas que eles tinham acesso. Porque esses dois profetas, os egípcios, ficaram entre os pagãos. Então, a primeira profecia tem uma luz em Israel. Então, nós já sabemos, a estrela remete a Israel. Mas o que ela significa? Ora, conte os anos. Faz 483 anos que Neemias recebeu uma ordem. E a palavra diz que no momento que ele recebeu essa ordem, 483 anos depois, o Messias surgiria. Então eles juntam a profecia da luz, da estrela, com a profecia do surgimento do Messias. É por isso que quando eles chegam a Jerusalém, eles vão para a casa de Herodes, eles perguntam exatamente onde está o Messias. Eles têm certeza, a partir de que? De uma profecia de Daniel, que ficou registrada na Babilônia e que era estudada por todos os orientais. Então você tem o surgimento da estrela no dia do nascimento, você tem um período de estudo para achar o significado da estrela, isso pode ter levado meses. Achei o significado da estrela, vamos viajar para Israel. Essa viagem levava meses, entenda o que eu estou te dizendo, era uma viagem que levava meses, mas Isabela está colocando, é incrível, como toda a Bíblia está conectada, até mesmo os assuntos menos prováveis de terem algum tipo de ligação, verdade, a Bíblia não quebra cabeça, a gente precisa sentar e montar, não é um quebra-cabeça aí de 31.173 peças, e que a gente tem que sentar e montar cada versículo de um deles e colocar cada um na sua parte. É um quebra-cabeça bem complicado, mas gostoso de estudar, gente. Isso vicia que você não faz nem ideia. Então eles têm o surgimento da estrela, tempo de estudo que leva meses, tempo de viagem que leva mais meses. Não tem como eles terem ido na manjedoura. Não tem como. Eles chegam a Jerusalém, vai para Jerusalém, porque eles se é rei, está no palácio, né, interpretação lógica, descobre que não dá, vai para Belém. Quando eles vão para Belém, demora ali 1-2 dias de viagem, chega a Belém. Então, chegando em Belém, eles vão visitar a casa de Jesus, versículo 11. Então, não é na manjedoura, eles visitam a casa. E Herodes faz essa conta, ele pergunta no versículo 7, qual o tempo exato do surgimento da estrela? Os magos falam, a Bíblia não diz o que os magos falaram. Mas no versículo 16, Herodes manda matar crianças de 2 anos. Porque esse era o tempo, está lá no versículo 16, querido, só ler Lucas 2. Esse era o tempo exato que os magos tinham dito que a estrela apareceu. Portanto, havia exatamente 2 anos desde o nascimento de Jesus. É a data que esses magos chegam para visitar, que na verdade são sábios. Agora vem a parte mais interessante, essa daqui eu deixei para o final, porque eu acho que ela é a mais simples e mais chocante. Onde é na Bíblia, e aí se você souber, pastor, eu sei aqui, digita rápido aí, que eu espero você digitar, que diz que foram 3 magos, um único texto que fala assim, vieram 3 magos do Oriente. Primeiro que já falam que foi reis, não eram reis, a palavra traduzida aqui é magos, na verdade a palavra original é sábios. Não tinha a ver com magia, tinha a ver com estudantes de astrologia, de astronomia. Eram cientistas, por assim dizer. Mas onde diz na Bíblia que eram 3? Em que passagem bíblica apresenta 3 magos? Não tem. A Bíblia diz que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. E a gente criou a ideia de que foram 3 homens e que cada um trouxe um. Se tem ouro, incenso e mirra, então um trouxe ouro, outro trouxe incenso e outro trouxe mirra, porque um só não ia trazer 3 coisas, ou 4 não ia trazer 3 coisas, ia trazer 4. Agora, onde diz isso na Bíblia que eram 3? Onde está escrito, em que versículo? Eu estou dando tempo dando embrulhado, porque se alguém souber, dá tempo você digitar, tá bom? Existe um livro apócrifo que foi acrescentado depois, que esse livro afirma que foram 3, baseado no fato de 3 presentes, e acha pouco ainda dá nome para os 3,
Mas esse livro não tem a confiabilidade nem mesmo dos judeus, né? Não é aceito como confiança histórica nem para os judeus, então não serve. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Lucas, Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém das Judeias, no tempo do rei de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uns magos. Isso pode ser 2, 3, 10, 100, 500. Não sabemos. A Bíblia diz que eles trouxeram ouro, incenso e mirra. E se vieram 100, sei lá, 20 trouxe ouro, 30 trouxe incenso e 50 trouxe mirra. E se vieram 15, 5 trouxeram cada coisa, ou só um trouxe ouro, ou só um trouxe incenso, o resto tudo trouxe mirra, ou o contrário, qualquer uma das coisas aí que você quiser. A Bíblia não descreve. O fato de ter sido 3 presentes não diz que são 3 magos. Diz apenas que foram uns magos. É mais de um. Dá a entender que é mais de 2. Talvez se não foi 2 magos. Eu acho que é mais de 2. Mas a gente criou a ideia do 3 baseado nos 3 magos, porque tem 3 presentes. Mas a Bíblia não narra. A Bíblia diz apenas que foram uns magos. Falei que hoje a gente ia passar um pouquinho de maiêutica aqui, discutir algumas questões que a gente afirma ter certeza. Então, queridos, cuidado com a síndrome de papagaio. Quando você ouve algo, poxa, mas há 2000 anos pregam que foi 3 magos, pastor. Então eu não tô errado sozinho. Sim, você não está errado sozinho, mas está errado, ainda está errado. E se está errado no meio de uma multidão errada, não me faz certo. Por quê? Porque eu tenho uma Bíblia. E se eu tenho uma Bíblia, eu já li essa Bíblia, eu preciso ficar com o que diz a Bíblia. O ruim de você não ler é porque você tem que acreditar em tudo que fala. Quando você lê, você começa a perceber que às vezes o que as pessoas falam não está correto. O que as pessoas falam não está exatamente do jeito que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que foram uns magos. Nós não sabemos, não saberemos, exceto por esse livro apócrifo que dá 3 nomes, não saberemos quantos magos vieram do Oriente. Então fica com o que a Bíblia diz. Agora o que é que você aprende disso tudo? Minha esposa está colocando aqui minha página do YouTube, do Face. Tá bom? Estamos chegando no finalzinho, você já entra lá, curte, segue. Tá bom? Acompanha a gente, inclusive no Instagram também, PR Geisel Santos. O que a gente aprende com tudo isso? Né? Com toda essa questão dos magos, da profecia de Daniel, com as datas, com todas essas questões. No meio de tudo isso que a gente trouxe aqui, que é apenas conhecimento, mas que a gente fica como exemplo da paternidade de Cristo. Que sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, como Paulo escreve aos Filipenses, mas ele se despiu da sua glória, se esvaziou-se de toda a sua majestade, veio à terra como homem, como uma pessoa simples. Podia já ter chegado aqui, dizer, se eu venho substituir Adão chegou grande, então eu vou chegar grande também, pular uma etapa. Mas não, ele vem como uma criança, ele se submete a todos os processos, a todas as fases, para que hoje ele pudesse nos entender, independente da nossa idade, independente da nossa fase da vida, independente dos problemas que a gente enfrenta. Jesus, ele hoje é apto para nos compreender em todas as fases da nossa vida, porque ele passou por todas elas. Ele passou por todos os problemas, por todas as tentações, ele passou por todas as provações, simplesmente para que hoje ele te compreendesse, para que ele te entendesse e pudesse te oferecer perdão e uma vida diferente. Então, queridos, que nessa data que a gente passou aí do Natal, mas nesse período que a gente ainda fica, né, até o final do ano, nesse período meio natalino aí de tudo novo, que acima de tudo você celebre Jesus, que você comemore Jesus, viva com Cristo e valorize o que Jesus fez por você, o que Jesus fez pela tua casa, o que Jesus fez pela tua vida, porque isso está acima de qualquer coisa, qualquer até mesmo conhecimento dos que passamos aqui. O sacrifício dele, a atitude dele é o que verdadeiramente importa, tá certo? Até sábado que vem, né? Ou até o ano que vem, já que sábado que vem, acho que a gente já está no ano novo, né? Então até ano que vem, sábado que vem, 5 horas da tarde, a gente está de volta para celebrar mais uma vez, para falar de Jesus, e em fevereiro
Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira. Já prepara a sua inscrição. Para quem mora em Conquista, você vai ter a opção aí de um curso presencial. Para quem está longe, vai poder fazer via Zoom, mas não vai ficar de fora. Então, espero todos vocês com a gente em fevereiro para o nosso Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo sábado. Deus abençoe.